Então, vamos iniciando nossa conversa. Nós estamos aqui com a Maria Lídia e o Moacir. Em seguida, vamos apresentá-los a todos os nossos participantes. Vamos cumprimentar os que estão nos ouvindo, especialmente os dois convidados de hoje. Nós já realizamos um evento parecido na área administrativa há pouco tempo, foi um sucesso, tivemos um grande número de participantes e hoje não será diferente. Conversar um pouco com você sobre as experiências do dia a dia, sobre o que as expectativas também para o futuro em relação à área da saúde, para o momento que estamos passando, o pior acho que já passou, o momento que estamos passando e o que virá no futuro, o que a tecnologia poderá contribuir para que essa fase também possa ser mitigada. Então, o tema é como a pandemia reinventou a gestão da saúde nos municípios. Esse será o tema principal. Eu acho que ela continua tendo um papel importante nessa reinvenção, nesse processo que nós estamos passando. E aí é importante ouvir quem está no dia a dia à frente dessas demandas todas, essas situações novas que ocorreram, que continuam ocorrendo, para que nós possamos também nos inserirmos nesse contexto e compartilharmos as experiências de vocês, levarmos a experiência de vocês até nossos ouvintes. Então, só apresentando um pouco dos nossos participantes aqui, palestrantes. A Maria Lídia tem formação na área social, uma larga experiência na área pública, são mais 20 anos, né, Maria Lídia? 21 anos, mais precisamente, ocupou muitos cargos nessa área e agora é secretária de saúde no município de Castro, no Paraná, e é o segundo mandato que ela é secretária lá e toca com muita propriedade, muita maestria lá o trabalho de secretário. O Moacir Paludeto é de Arapongas, ele tem formação na área de odontologia pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Ciências da Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília e professor substituto de Saúde Coletiva no Departamento de Odontologia da Universidade de Brasília também, nos anos de 2015 e 2016. Foi assessor técnico e da Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, de 2008 a 2017, e também coordenador de Saúde Bucal na Prefeitura de Arapongas, onde hoje ocupa o cargo de secretário de Saúde. Começou em 2018 e está no cargo de secretário de Saúde lá em Arapongas. Me apresentando também, eu sou Zanella, sou o gerente de relacionamento da IPM Sistemas. Eu estou em Florianópolis, né, Arapongas, Castro, e eu estou em Florianópolis, onde nós temos a nossa sede administrativa, e o nosso centro de tecnologia está em Rio do Sul, cidade aqui no Vale do Itajaí, e a IPM está atuando na área pública há aproximadamente 24, está indo para o 25º ano. Então, hoje nós somos aproximadamente 450 colaboradores, para posicionar um pouco das pessoas que estão nos assistindo, um pouco do que nós fazemos e oferecemos também, um pouco da nossa história. Hoje, então, como eu dizia, são aproximadamente 450 colaboradores, um grande número lá no nosso Centro Tecnológico em Rio do Sul, e a nossa sede administrativa aqui em Florianópolis. Hoje nós temos mais de 1 milhão de usuários no sistema, então estamos realmente atingindo um público bastante grande, significativo. O nosso foco de atuação primordial, preponderante, é o sul do Brasil, onde nós temos o maior número de clientes, mas atuamos também em Minas, São Paulo, Espírito Santo e Tocantins. Inclusive, agora pela manhã, concluímos o treinamento de 2 novos consultores de vendas para o estado de Minas Gerais. Estão a caminho de volta para a semana que vem pegarem a estrada e serem nossos representantes daquela região. Então, tivemos um crescimento expressivo nos últimos anos, fundamentalmente pela tecnologia que oferecemos, pela estrutura que oferecemos aos municípios, e além da área de saúde, a qual nós vamos conversar hoje, nós atendemos toda a área administrativa, todas as áreas
do serviço público, e também a área social, vigilâncias, enfim, atendemos praticamente todas as áreas do serviço público. E um software realmente acima da média em termos de tecnologia. Nós começamos lá atrás, temos um histórico de produção desse software lá desde 2008, homologamos o software em 2012, e a partir daí substituímos o nosso antigo sistema desktop nas prefeituras, e agora estamos já com o sistema web consolidado, com muitas ferramentas de gestão, e algumas delas a gente vai conversar aqui com os nossos participantes. Então, gostaria de lembrar os participantes que poderão fazer suas perguntas. Ao final, nós vamos tirar um tempo para respondê-las. Então, poderão fazê-las via chat aqui no próprio equipamento, aqui no sistema de transmissão. E eu gostaria, inicialmente, então, já ouvir os participantes, e convidamos a Maria Lídia para suas considerações iniciais, lembrando que será uma conversa informal, nós queremos realmente ouvi-los, das experiências do dia a dia, como eu falei. Então, fiquem à vontade, vamos conversar sobre o desafio que a gente sabe, gerir uma Secretaria de Saúde, especialmente nessas épocas de pandemia, de dificuldades e tudo mais. Mas, com certeza, o pior passou, e muitas experiências boas ficarão. Nós teremos aí, daqui um pouco, ao olharmos para trás, vamos ver que fizemos muitas coisas boas, que conseguimos superar obstáculos realmente consideráveis. Então, as suas considerações iniciais, depois eu tenho algumas perguntas, vou formulando algumas perguntas, vamos batendo um papo, para que nossos ouvintes também conheçam um pouco do dia a dia de vocês, especialmente, e alguma coisa também do que a IPM contribui com o software, com a sua estrutura, para que esse trabalho de vocês também tenha uma boa performance. Ok? Boa tarde, Maria Lídia, seja bem-vinda mais uma vez. Gostaríamos de ouvi-la nesse momento. Olá, boa tarde, Zanella, boa tarde, Moacir. Eu fico feliz de estar contribuindo esse momento, de estar dividindo nossas experiências, porque geralmente gestor de saúde, ele é meio solitário, porque cada um tem seus problemas, né, nos municípios. É uma secretaria que funciona 24 horas, é um trabalho bastante cansativo, é um trabalho de grande responsabilidade e de muita cobrança, porque você atende praticamente toda a população. Falando rapidamente, meu município tem 71 mil habitantes, somos um município de médio porte, nós temos 100% de cobertura de atenção primária e saúde, temos um UPA, um único UPA, a única porta de entrada para urgência e emergência em nosso município. Trazendo rapidamente de como que nós fizemos essa organização de gestão. Então, no início da gestão, nós sentimos uma necessidade muito grande de tornar o processo eletrônico em todas as áreas fundamental para as nossas tomadas de decisões. Eu tomo muita decisão pautada em números, relatórios, né? Foi quando nós investimos primeiro, primeiro nós vamos investir na estrutura física, ou seja, melhorando a internet, colocando a internet acesso para todas as unidades, para todos os servidores, investimos em máquinas, tanto que hoje nós temos mais de 450 máquinas funcionando, que gerem esse sistema. Nós já tínhamos o sistema do IPM, só que a gente não utilizava na totalidade e não aproveitava todas as ferramentas que nós tínhamos. Então, investimos na infraestrutura, melhoramos as condições, aí nós fomos para um segundo momento, conversando com a IPM, que foi a capacitação de todos os profissionais, a implantação do prontuário eletrônico, relatórios, agendamento de consulta, enfim, aproveitando tudo de bom que o programa nos oferece e também que a gente tinha necessidade para facilitar os nossos serviços. Então, nós passamos esse período, assim, nessa organização desses processos de trabalho,
e se efetivou. Hoje nós estamos interligados e estamos com uma boa cobertura, nós estamos, o programa te permite você acompanhar relatórios, enfim, né, nós tivemos e sentimos essa necessidade de estar crescendo enquanto informatização, enquanto processos, para que a gente tenha o resultado final, que é o investimento adequado, aonde você tem mais demandas. Bacana, bacana. Ouvimos um pouco, vamos ouvir um pouco também o Moacir, acerca da uma apresentação inicial, e depois também a gente segue com algumas perguntas. Moacir, seja bem-vindo mais uma vez. Gostaríamos de ouvir também as suas considerações iniciais, falando um pouco sobre o seu trabalho, sobre o município de Arapongas, que fica lá no norte do Paraná, né? Exatamente. Não tem praia, né? Também não, Maria Lídia. A gente fica aí pensando, né? Ela mora na 10ª praia, mas em época de pandemia, né? Até a praia, acho que o sacrifício é maior, né, Zanella? Verdade, verdade. E aí não falta praias bonitas. Enfim, gostaria de cumprimentar, então, Zanella, agradecer primeiramente pelo convite realizado, né, pela EPM. Acho que momentos como esse agrega, né? Trocar experiências é sempre bom e é sempre um momento muito mais de que nós, gestores, também aprendemos com essa troca de experiência do que compartilhamos, né? Compartilhamos a nossa vivência, mas a gente acaba aprendendo muito mais do que transmitindo, né, as informações. Agradecer a Maria Lídia por ser mais uma das 399 guerreiros que nós temos no Paraná, né, exercendo esse papel de gestor, na época, né, em que nós passamos por um período de completo subfinanciamento da saúde como um todo, desde o governo federal, passando pelo governo estadual, e a conta sempre estoura no município, né? Então, não é à toa que os municípios hoje investem muito mais do que os 15% mínimos a serem investidos pela emenda constitucional 29. Nós temos aí investimentos que batem 24% a 25% da arrecadação dos impostos, fora os recursos livres executados todos os meses, né? E por uma certa felicidade até, né, eu vejo com bons olhos, quando o Ministério da Saúde avança, mesmo com todo esse subfinanciamento, né, avança em algumas questões relacionadas ao desempenho. Isso nos coloca como um desafio, e aí já entrando direto nessa questão do quanto que é importante você ter um sistema que faça essa interoperabilidade com o sistema do Ministério da Saúde, né? E nesses 2 anos e meio, praticamente, que eu estou à frente da Secretaria de Saúde, nesse 1 ano que eu estive como coordenador de saúde bucal no mesmo município, a gente percebe como que isso é importante, essa integração, né, do sistema, uma vez que, se você não tem um sistema estruturado, muito pouco provável que você vai conseguir informar corretamente. Vamos pegar, por exemplo, agora, o que nós estamos passando em plena campanha de vacinação. Se esse sistema não estiver bem estruturado, o município dificilmente vai conseguir informar corretamente todas as doses de vacinas realizadas nesse período que nós estamos vivendo. Informatiza a APS, né, onde o Informatiza APS no governo federal, ele acaba repassando cerca de R$ 1.700 por equipe implantada, né, e informatizada. E aí a Maria Lídia frisou muito bem essa questão do quanto que é importante você ter um parque tecnológico, vamos dizer assim, chamar a estrutura, né, mínima, que são computadores ou tablets, né, disponíveis para que os nossos profissionais possam utilizar a ferramenta de uma forma adequada. E o que o município de Arapongas tem feito é nesse sentido também, né? Procurando avançar primeiramente da condição de trabalho, adquirindo cada vez mais máquinas da condição de trabalho para que esse profissional consiga utilizar o sistema de uma forma adequada. A gente costuma dizer que às vezes você está com uma Ferrari na mão, mas se você não souber pilotar também você vai usufruir ela pouco, né? E o IPM eu vejo ele como um potencial gigantesco, né, a estar sendo explorado. Não vou nem entrar na questão do mérito dessa integração entre os sistemas, né, para a gente não alongar muito a conversa, mas falar um pouquinho do município. Então, hoje, né, o IPM está presente não só na saúde, mas em outras áreas aqui do município também, podendo fazer toda essa interlocução, né, e essa sistemática todos, né, dos nossos pacientes, dos nossos munícipes. E nós somos um município de pouco mais de 124 mil habitantes, temos 30 equipes de saúde da família implantadas, uma cobertura de aproximadamente 88% na estratégia de saúde da família e na atenção básica.
da saúde bucal um pouco menos, com 18 equipes de saúde bucal, com uma cobertura de um pouco mais de 50%, 57% de cobertura na saúde bucal. Essas 30 equipes estão em 29 unidades básicas de saúde, sendo que, além delas, nós também temos serviços, 2 serviços de 24 horas, sendo uma UPA credenciada pelo Ministério da Saúde, um pronto atendimento que é aberto há pouco tempo, onde esse pronto atendimento passou a ser um atendimento exclusivo do atendimento da saúde da criança, vamos dizer assim, um pronto atendimento infantil agora com a pandemia, para justamente ter essa mistura, de atendimento entre adultos e crianças durante esse período. Temos 2 CAPs também implantados, um CAPS 2 e um CAPS AD, uma farmácia especializada que dispensa os medicamentos, ao invés do município ter que se deslocar até a sede da regional, que fica no município vizinho aqui nosso. Temos uma farmácia central também, um centro integrado de saúde da mulher, todos eles utilizando o IPM, uma clínica de fisioterapia própria, entre outros estabelecimentos também que funcionam com profissionais de saúde e possuem o IPM de uma forma integrada, como, por exemplo, falando um pouquinho da área da assistência social, aí, da qual a Ana Lídia tem uma experiência também grande. Os nossos fisioterapeutas também atuam nos nossos 3 centros de convivência dos idosos, onde esse serviço é feito exclusivamente lá. Um deles possui hidroterapia também, enfim. Mas, em resumo, para falar um pouquinho da estrutura, que todos eles utilizam IPM, todos eles possuem acesso à internet, todos eles com máquinas, para que a gente possa ter uma integração e saber também em tempo real a evolução dos pacientes. E como a Maria Lídia disse, você trabalhar em cima de dados, de números, o planejamento hoje ele tem que ser em cima da nossa realidade que o município tem apresentado e da capacidade de cada um. Acredito que ainda temos um longo caminho para percorrer, avanços em relação à questão da regulação dos exames laboratoriais, exames também de diagnósticos, que muitas vezes você depende do consórcio, e esses sistemas eles não conversam ainda, o sistema do consórcio é um, o sistema do município é outro, e você tem que trabalhar com esses 2 sistemas de uma forma paralela, Na conversa que nós tivemos ontem, a Maria Lídia até comentou dessa integração que tem em relação aos resultados dos exames de laboratório. Eu achei muito bacana, e é esse caminho que nós estamos pretendendo trilhar aqui também, para que você tenha esse resultado, Maria Lídia, dos exames, já integrado no IPM. Isso tudo o IPM permite. Então, assim, é muito melhor para o gestor trabalhar quando você tem um sistema que ele te dá essa possibilidade. Senão o gestor tem um delay aí, quando acontece o fato e quando você tem essa informação. Aí, muitas vezes, durante uma pandemia, principalmente, que é o que nós estamos vivendo agora, se você não tiver esse dado preciso no momento Covid, para o agendamento dos respectivos testes, e nós somos um município também que tem prioridade muito nessa questão do prontuário desses pacientes, inclusive, sabendo quantos pacientes suspeitos de Covid-19, por exemplo, tiveram acesso aos medicamentos, por dia ou por semana. O IPM hoje, ele permite, desde que a gente tenha também um profissional lá na ponta comprometido e capacitado para utilizar o sistema. Ok, Moacir, obrigado pela sua fala inicial. A primeira pergunta eu volto a fazer, efetivamente a primeira em relação ao assunto, como a pandemia reinventou a gestão da saúde dos municípios. Maria Lídia, gostaria da sua opinião em relação a isso. Qual a importância na verdade, como a pandemia reinventou a gestão da saúde dos municípios? O que todos esses problemas fizeram? Qual a reflexão que fica a partir desse problema que se instalou e que todos nós estamos passando aí? Então, foi um momento, assim, bastante tenso, o início, onde a gente estava lidando totalmente com o desconhecido, onde a gente não tinha estrutura de proteção dos profissionais, eu não tinha, Então, foi um momento muito difícil, de susto para a população, para o município, aquele fecha tudo, abre tudo, enfim. O que nós percebemos a partir do momento que a gente começou a trabalhar e aceitar, porque a negação, eu acho que é a pior coisa que existe. Você tinha que
trabalhar com teus profissionais. Nós somos em 570 profissionais da saúde, então a negação, ela só viria a atrapalhar. Então, o que nós fomos percebendo e nos organizando à medida que a coisa começou a acontecer? Ainda bem que já tinha a população cadastrada, ainda bem que nós já tínhamos o programa funcionando, ainda bem que os profissionais já estavam capacitados e essa estrutura montada. Com isso, ficou mais fácil a gente tá monitorando pacientes suspeitos, porque nós passamos a monitorar os pacientes de síndrome gripal, que nós abrimos um espaço só para atender esses usuários, e eles são monitorados diariamente. A monitoração se dá por profissionais da equipe e que com registro já no prontuário. O programa IPM, rapidamente, ela já incluiu o teste COVID no programa do IPM, então se dava positivo ou negativo, já tem essa possibilidade de você colocar isso no programa para quando o médico abrisse o histórico do paciente, né, ver os exames, já tivesse ali. Mas nós percebemos o seguinte, nossas fragilidades. Como o Moacir falou, o programa, ele tem um leque muito grande de opções. E como eu já falei lá no início, a gente não aproveitou ainda muito. O programa tem muito mais a ser explorado. Foi quando nós percebemos a nossa dificuldade de comunicação com o usuário. Naquele momento, fecha tudo, fica em casa, o hipertenso, o diabético, enfim, a gestante, o idoso, né? Como que nós teríamos acesso, como que nós daríamos continuidade na atenção primária com uma eficiência para não deixar que aquele paciente adoecesse. Então, nós implantamos também com a ajuda que permite o programa, nós colocamos o Wi-Fi em todas as... o número de WhatsApp em todas as unidades e serviços. Comunicamos a população, né, através de mídia, através de rádio, nós divulgamos esses números. Com isso, a população teve acesso direto na unidade de origem dela, para dizer como é que ela estava, saber resultado de exame, saber se precisava ou não de receita, enfim, qualquer dificuldade, foi estabelecido esse contato entre a unidade e a equipe. Então, essa comunicação a gente viu antes, por que a gente não teve nunca essa ideia de fazer antes, né? Então, foi diante dessa dificuldade que nós percebemos as nossas fragilidades e buscamos alternativas. E o programa também ajudou bastante nesse sentido. Então, hoje é uma coisa que eu não vejo mais a gente tirando esses novos modelos que nós implantamos. A outra questão muito importante é a gente dizer, como o Moacir já colocou, a agilidade na informação, você tendo em tempo real, você estando com a tua tela ligada, você te permite você tirar relatórios. Então, você sabia quantos pacientes estava coletando, quantos estão sendo monitorados de síndrome gripal, quantos positivados, quantos internados, e era com base nessas informações que a gente retira do programa e toma as decisões. Então, foi muito difícil de lidar com tudo isso, mas eu acho que a experiência, ela é indescritível. Como nós crescemos e percebemos que temos falhas em nossa comunicação, e percebemos que nós somos capazes, né, de dar essa resposta para a população. Ok, obrigado, Maria Lídia. Moacir, um pouco sobre a mesma pergunta, como que você vê como a pandemia reinventou, continua reinventando, tem o seu papel ainda na gestão da saúde dos municípios? Olha, Daniela, acho que ninguém que assumiu, né, o cargo de gestor, ou muito menos quando o prefeito foi eleito, ele esperava que ele fosse ter uma surpresa dessa, né? No último ano, então, um ano extremamente demandado, né, politicamente falando também, e o gestor se vê numa necessidade de dar resposta rápida
aos munícipes, ainda mais com o discurso, né, dos governos não se encontrando, né? Nós tivemos aí uma certa lentidão do governo federal ali naquele começo de pandemia, tivessem que tomar um rumo, né? Isso prejudicou muito essa decisão conjunta, né, que o país todo poderia caminhar de uma mesma maneira, ou que o Estado poderia caminhar de uma mesma maneira, mas o Paraná ele foi protagonista em muitas das ações, tentando integrar os municípios, né, nos diversos protocolos e notas técnicas, né, publicadas, mas ninguém, né, Maria Lídia, que essa empreitada pela frente, né? Então, nós nos vimos nessa obrigação, e eu tenho certeza, conversando com outros gestores também, o quanto foi importante num momento como esse, você ter novamente um prontuário eletrônico, né, definido, que muitas vezes, hoje o governo federal, quando fala em prontuário eletrônico, o foco, ele é principalmente na atenção básica, e o IPM, ele permite com que você integre todos os serviços. Então, o paciente sai da atenção básica, ele teve que ser encaminhado para um 18 horas, eu abrindo um parênteses já para citar também, nós somos, além dos nossos 2 24 horas, nós temos mais 3 pronto atendimentos 18 horas, que funcionam todos os dias, das 6 da manhã à meia-noite. Então, nós já temos uma cultura aqui no município muito imediatista, e aí uma certa até dificuldade do avanço na atenção básica, né? Trabalhar com agendamentos. A pessoa sai dali com agendamento na atenção básica e vai buscar o pronto atendimento, porque ele sabe que lá ele pode ser atendido na hora. Mas você consegue rastrear esse paciente e integrar, muitas vezes, o paciente sai de um lugar, se ele foi buscar outro atendimento, o médico já abre o prontuário dele e fala, mas você acabou de passar por atendimento, já foi prescrito, não há necessidade de estar passando por esse tipo de atendimento, evitando, assim, uma sobrecarga do nosso sistema, né? Mas nós temos aí toda essa questão dessa integração, eu vejo como essa possibilidade, né, de ter conseguido dar resposta rápida em relação à demanda e à necessidade de cada serviço. No CAPS não é diferente, né? Então, o paciente passa pelo CAPS, passou pelo pronto atendimento, se você consegue rastrear esse paciente. E durante a pandemia, essa integração com as outras áreas, como assistência social, ou até mesmo todo a nossa secretaria, tivéssemos, por exemplo, colocado, né, dado destaque ali dentro do nosso portal de transparência, um link exclusivo só para a execução dos recursos financeiros do Covid-19. Então, qualquer questionamento que tem em relação à execução de recursos e como tem fake news, né, nessa área, o município recebeu rios de dinheiro, como que está a execução. Então, o IPM, o sistema, ele nos ajudou até nisso, a rastreamento dos casos, atendimento dos pacientes, como havia comentado brevemente na apresentação, essa questão da prescrição dos medicamentos, que nós adotamos um protocolo de medicamentos também aqui no município, utilizando a azitromicina, a ivermectina e também um corticóide quando há necessidade, né, que é a dexametasona ou prednisona ou prednisolona, né, dependendo da situação. Claro, com autonomia da prescrição do médico, mas nós temos todo esse controle que nos ajuda, né, a rastrear esses pacientes. Porém, né, como esses sistemas eles não estão integrados, por exemplo, com o sistema do consórcio ou com o sistema da rede estadual, por exemplo, dos hospitais, você ainda tem que trabalhar com outros sistemas paralelos. O gestor sempre defende para que haja cada vez mais essa interoperabilidade, né, entre os sistemas, possibilitando que o atendimento seja ainda mais integral. Mas, em relação à compra, né, dos insumos, né, nós tivemos aí essa ausência de mercado e de insumos, né? Então, nós tivemos aí, passamos a ausência de EPIs, por exemplo, suficientes no Brasil como todo, os preços dispararam, né? Uma máscara aí N95 que você pagava pouco mais de R$2, anteriormente ela passou a custar 15, 18, 20 reais até mesmo, né? Isso fez com que onerasse muito a aquisição dos EPIs pelos municípios, agora tem melhorado bastante, mas aí depois de um certo tempo o governo federal também começou a dar uma certa resposta na aquisição de insumos e doação, né, para os municípios com essa logística organizada pelos governos estaduais.
um sistema, né, de informação estruturado e organizado, conseguiu dar uma resposta mais rápida, mas também de uma forma mais precisa para toda essa pandemia, com rastreio, inclusive, dos familiares. Porque quando você pega o prontuário eletrônico ali da pessoa, você sabe quais são os familiares diretos, né, dessas pessoas relacionadas a pai, mãe, e, consequentemente, você acaba tendo contato e conseguindo trazer essas pessoas, inclusive, para realizarem um teste, né, caso tiverem contato com caso positivo. E a nossa unidade básica de saúde também fazendo esse monitoramento junto com a epidemiologia, que eu acho que é o diferencial, né, em todos os municípios está sendo essa integração, atenção básica com a vigilância epidemiológica, do monitoramento e rastreio, né, de todos os pacientes durante a pandemia. E aqui nós diagnosticamos já mais de 4 mil pessoas, né, infelizmente temos 110 óbitos por Covid, mas ainda um trabalho que ele poderia estar com um número de casos ou um número até de óbitos maior se não fosse esse trabalho sendo realizado no município. Obrigado, Moacir. Nós sabemos, a Maria Lídia acabou de passar alguns números sobre o volume, o número total de servidores lá na saúde. Arapongas, obviamente, um número ainda maior, por ser uma cidade maior, e a gente sabe da importância, não só nesse momento, mas sempre dos servidores, para que essa estrutura toda seja mantida e levada ao cidadão. Então, como a tecnologia facilitou o trabalho desses servidores e como eles têm um papel fundamental na implementação dessas novas, nesse momento de adaptação também, como foi, vocês nos digam um pouco como foi essa adaptação e esse momento vivido também pelos servidores de vocês, como a tecnologia auxiliou também, e eles se adaptaram às tecnologias novas para que o cidadão fosse bem atendido lá no final. No início, claro que nós tivemos resistência, utopia eu dizer que não, toda mudança, ela gera conflito, isso é próprio do ser humano, né? Aquela velha história, eu sempre fazia assim, sempre deu certo, por que eu tenho que mudar agora? Então, tivemos problemas, sim, vou dizer que não. Tanto que nós capacitamos esses profissionais até 3 vezes. Quantas, e se precisasse 4, 5 vezes, nós iríamos capacitar. Porque hoje, por exemplo, até a zeladora, ela tem que saber que ela pede o material para o almoxarifado via sistema. Não tem mais papelzinho, não tem mais ligação, não tem por que você gastar papel. Você entra no sistema, tem ali o nosso almoxarifado, ele é 100% cadastrado, com código de barra, inclusive com maquininha para leitura de código de barra para saída. Então, esse material, ele já sai no sistema direcionado para aquela unidade. Com isso, faz com que você veja a quantidade de material que você está gastando. Com isso, você consegue fazer uma previsão de compra, porque os recursos, eles não são muito grandes, então, você não consegue fazer uma compra para 1 ano, né? Então, se você compra, tem uma licitação a cada 3 meses, a cada 6 meses, né? Então, só que você tem um parâmetro do que foi usado. Isso acontece com combustível, acontece com o material de limpeza, com o material hospitalar, enfim, com tudo, e com medicamentos também. Mas agora, no início, como estava falando, não foi fácil, agora o pessoal está adaptado, que inclusive nós estamos passando aqui por uma experiência que nós fizemos a substituição da fibra ótica, onde nós tivemos alguns problemas, né, no sistema, né, enfim, da internet, né, para poder rodar o sistema. O que eu percebo no grupo, né, porque daí começa, 7h30 da manhã, quando chega alguma coisa da errada, o povo não vive mais sem isso, né? Então, se eu fosse lá atrás, né, e tivesse me acomodado, esse pessoal teria se acomodado junto com o gestor e não estaria nesse patamar que está hoje. Então, hoje, praticamente, é impossível você fazer o atendimento, porque todos os nossos exames estão anexos ao prontuário eletrônico, então, os nossos laboratórios são credenciados e, automaticamente,
o resultado já vai para o programa e no prontuário do paciente. Então, é inviável. Se não tiver uma rede eficiente e o programa funcionando, nem o médico não vai conseguir atender. E a outra coisa que nós conseguimos é interligar não só a questão dos laboratórios. Hoje, nós investimos em raio-x, tudo digital. Com isso, nós conseguimos ainda colocar mais um raio-x, ultrassonografia também, que é próprio, dentro do prontuário do paciente. Com isso, faz com que você tenha um controle que te facilita a compra, que te facilita a gerência desses valores. E a outra coisa que o Moacir até falou muito interessante, eu gostaria de acrescentar, é você estar interligado à saúde com todos os outros órgãos da prefeitura, todas as outras secretarias. Porque como fica fácil você fazer um relatório de gestão, você fazer a tua prestação de contas, sendo que nós somos todos integrados no mesmo programa. Se aí eu tenho uma verba destinada a um determinado programa, eu consigo entrar no IPM, na contabilidade, tirar o relatório de quanto eu gastei, se eu tenho saldo ou não, e automaticamente eu já tirar as ações, entrar na saúde e tirar as ações do que foi feito com aquele recurso. Então, você une os dois, fica muito mais transparente, a tua prestação de contas fica muito mais fácil. Então, eu diria assim, no início foi difícil, é próprio do ser humano, das pessoas, né, mudança, resistência à mudança, e hoje eu tenho uma equipe toda que não consegue mais viver sem essa questão toda interligada em rede. Moacir, pegando um gancho aí na fala da Maria Lídia, com certeza também há uma forte redução de custos e de pessoas envolvidas e principalmente agilidade no atendimento com esse processo sendo mais tecnológico, ou utilizando, como vocês disseram há pouco, as ferramentas que o sistema oferece. Além dessa análise de como foi a adaptação dos seus colaboradores aí nesse período de pandemia, essas novas tecnologias que estão sendo instituídas e que vocês, na verdade, já usam há bastante tempo, também um pouco dessa análise quanto ao resultado do fato dos exames serem encaminhados diretamente para o prontuário, dos processos digitais internos, da redução de papel. Então, qual o impacto positivo disso também, além da questão da redução de custos, que a gente avalia como bastante positiva, mas especialmente no atendimento ao cidadão, um pouco da sua visão sobre esse aspecto. Bom, acho que a Maria já comentou, né, algumas coisas extremamente importantes, do qual algumas coisas conseguimos já instituir, outras não, né? Nós implantamos o sistema aqui em 2015 e Castro possui o sistema há um pouco mais de tempo, porém, como a Maria comentou agora há pouco, ela foi num período recente que eles imprimiram esse ritmo mais forte de avanços, né, de utilização no sistema. Aqui não foi diferente. Aí, para não alongar, vou citar alguns exemplos nossos, né, mas que marcou muito essa gestão, né, do atual prefeito e, consequentemente, a nossa gestão aqui na saúde, foi que até o ano de 2017, né, nós sequer tínhamos os encaminhamentos dos exames, mesmo com o IPM ainda já implantado no município, os encaminhamentos dos exames, eles ainda eram feitos no papel. Agora, você imagina uma cidade de 120 mil habitantes com exames no papel. Eu costumava dizer que era o seguinte, é como se eu tivesse um cartão de crédito sem limite e sem saber o quanto que eu ia gastar também. É um cartão de crédito sem limite que estava no meu nome, mas quem gastava era outro, vamos dizer assim, né? Porque você nunca sabia quanto que iria vir essa fatura, né? E o orçamento ele é extremamente restrito, né? Então, uma das primeiras coisas assim que nós imprimimos, né? Essa mudança, e toda mudança gera conflito, isso é fato, né? Como a Maria também observou isso muito bem, mas nós tentamos, né? Capacitando a atenção básica,
a necessidade, o benefício que a própria unidade teria em relação a esse conhecimento maior do paciente, porque tudo que é no papel depois se perde, você não tem esse histórico desse paciente, né? E no passado, então, um pouquinho mais recente, né? A partir aí, então, do meio de 2018, nós iniciamos, né, todo esse processo de inserção, né, das solicitações dos exames via IPM. Né, com a solicitação do exame via IPM lá na unidade básica de saúde, primeiro que você já não tem mais esse fluxo físico, né, daquele motorista levando, né, trazendo o papel das 30 unidades, das 29 unidades básicas, das 30 equipes implantadas, fora os outros serviços. Então, lá na unidade básica de saúde, solicitado o exame, passa pelo nosso setor aqui, que nós também precisamos avançar na questão da regulação, estratificação de risco, mas nós já temos uma equipe formada em que nós chamamos aqui de central de agendamento, né, onde essas pessoas são as responsáveis por estar liberando e autorizando, né, esses exames que já vem a demanda do médico lá da unidade de saúde, ou do pessoal da enfermagem, ou dos profissionais, né, de saúde bucal. E aí, consequentemente, você já começa a abater daquele valor que você tem também para executar dentro daquele período. E, consequentemente, você acaba não tendo mais surpresas, né? Por exemplo, foi estipulado que recursos de exames laboratoriais, e nós temos também, além do nosso laboratório próprio aqui, que praticamente absorve as demandas da UPA, nós temos 7 laboratórios credenciados, né? Então, nós temos que instituir um limite e, de alguma forma, também tentar dar isonomia na execução desse credenciamento, né? E o sistema, ele possibilita com que a gente faça isso. Então, a partir do momento que nós estipulamos 200 mil de teto mensal, por exemplo, para ser executado, você sabe que, ao chegar naquele limite, de duas, uma, você vai ter que tirar recurso de outra fonte para cobrir, se for mais do que esse valor, ou senão você vai ter que segurar e marcar no outro mês, porque não existe milagre, né? Trazendo um pouquinho para dentro do orçamento familiar, o seu salário é aquele, né? A arrecadação do município é ao contrário, é cada vez mais defasada, ainda mais em tempos de pandemia, onde nós tivemos uma queda no comércio, consequentemente uma queda na arrecadação, né? Nós tivemos períodos muito críticos aqui de arrecadação no município no início da pandemia, e eu costumo dizer que ainda nós somos de certa forma, uma exceção que do meio do ano para cá voltou praticamente, né, em pleno emprego o município, que é um município que é um dos polos moveleiros do sul do país, e chegou a faltar matéria-prima para que essas empresas pudessem dar conta dos seus pedidos. Então, eu nunca imaginaria que num ano de pandemia nós teríamos carro de som na rua. Então, isso acaba impactando de uma forma positiva. E todo esse controle, né, citando como exemplo do laboratório, não foi diferente em outras áreas, né? Outra área que chamou muita atenção também é essa questão da dispensação dos medicamentos, né? Você, tendo um sistema, você consegue fazer toda uma previsão de aquisição de medicamentos, né? Por exemplo, nós tivemos corte do consórcio Paraná Saúde no número de medicamentos que nós solicitamos, né? E de alguns medicamentos utilizados agora durante esse período da pandemia. Então, nós precisávamos, por exemplo, de 20. O consórcio Paraná Saúde disse, nós não vamos poder encaminhar esse quantitativo. Então, com base no sistema, no consumo, né, desses pacientes, nós já conseguimos prever e realizar uma compra por conta do município para poder suprir essas necessidades. Então, assim, esses ganhos, não diria nem ganhos secundários, mas ganhos diretos mesmo, que o sistema, desde que ele seja bem utilizado, ele acaba nos proporcionando. E a redução de custo, ela passa por todo esse processo, desde o processo daquele funcionário que precisa ir até as unidades de saúde, até o número maior de pessoas para fazer separação de guias, todas essas situações dentro da própria unidade mesmo, e hoje você, em um clique, você consegue ali ter todos esses pacientes na mão, conseguindo controlar a fila e demanda, né, das respectivas especialidades. Ok, a Maria Lídia falava há pouco sobre o prontuário eletrônico do paciente e o interfaceamento com os laboratórios e tudo mais, para que os exames sejam encaminhados diretamente ao prontuário do paciente.
quais são os benefícios aos cidadãos, os benefícios diretos para a Secretaria de Saúde, com um sistema que já facilita sobremaneira, vamos dizer assim, todo esse processo? Quais são os ganhos diretos, tanto para a Secretaria, para o paciente, quanto para toda a estrutura que você administra no dia a dia, Maria Lídia? Eu acho que o ponto principal disso tudo é o programa te permitir a descentralização dos serviços sem você, gestor, perder o controle, ok? Então, o que acontecia? Antes, lá atrás, quando nós tínhamos um laboratório municipal, onde as pessoas tinham que ir 3 vezes, o usuário. Primeiro, ele ia lá para agendar, depois ele ia para coletar e depois ele ia para buscar o resultado. Ou seja, pelo menos em 3 filas de espera, esse usuário, ele tinha que enfrentar, além, às vezes, de perder o exame e não ir na consulta. Então, a partir do momento que o programa permitiu essa descentralização, nós credenciamos laboratórios de análises clínicas, abrimos um sistema no IPM de exames com cotas e contratamos um motoboy. Ou seja, então, na unidade, no território dele, ele sai da consulta, que vem já registrado no prontuário eletrônico, pedido via eletrônico, com código de barra. Na mesma unidade, na recepção, ele agenda o exame dele. Aí, ele só volta para a coleta. E o resultado, ele não precisa vir buscar. Ele vem para o dia da consulta, porque o exame dele já vai estar inserido no sistema, no prontuário. Com isso, essa descentralização te permitiu o quê? A redução de custos, né? Porque a gente também tinha o custo desse vai e vem, muitas vezes a gente tinha que buscar o paciente em casa para fazer o exame, a comodidade para o usuário, para que ele resolva todos os problemas deles relacionados à saúde dele, que ele entenda, que foi uma coisa como o Moacir falou no início, que o usuário, ele é imediatista, ele não quer saber muito da atenção primária, ele quer ir num pronto-socorro ou num pronto-atendimento. A partir do momento que você fortalece, que você empodera a tua equipe, que domina aquele território, o que acontece? O usuário vai se sentir acolhido, ele vai saber que ele vai na unidade, ele vai resolver os problemas deles, seja para agendar um carro, porque tudo é via programa, seja para buscar uma consulta que ele já deixou lá, que é fora do município, que vai para consórcio ou que vai para o estado, né? Não precisa ele se deslocar para a secretaria, e como o Moacir colocou, eram carros trazendo papéis, né? A gente se perdia no meio de papéis. Então, acho que tudo isso é uma questão de você descentralizar, ter o olhar para a tua equipe de empoderamento, prever uma qualidade no atendimento para o usuário, uma credibilidade que ele resolva lá na unidade dele, não saia buscar orientação. E, acima de tudo, é você não ter essa preocupação de achar que você, na descentralização, que você vai perder a tua gerência. Absolutamente. Em tempo real, você consegue acompanhar todas as informações e todo o movimento que as unidades de saúde realizam. Nós falamos na importância, obviamente, da redução de custos e das facilidades os benefícios que o cidadão conquista com isso, mas também nós verificamos, temos algumas experiências de relatos recentes de que o fato de os lançamentos todos serem feitos via sistema também tem um reflexo no aumento da receita, dos repasses, melhor dizendo, do Ministério da Saúde e de outros órgãos federais, a partir do momento que toda a produção é feita também, os registros são feitos no sistema, porque às vezes o paciente vai para
um curativo, mas recebe lá uma aferição de pressão, mais um medicamento, enfim, faz um outro procedimento, e todos esses procedimentos e insumos têm lá um pagamento, por menor que seja, a gente sabe, mas existe uma receita que também é oferida ao final do mês, pelo fato de todos esses procedimentos serem registrados, né? Porque a gente sabe que nem sempre, se não houver um sistema que você esteja, entre aspas, obrigado a fazer para que possa atender o paciente, também há um reflexo direto no aumento da receita, né? Sei o que poderiam, inclusive, os dois comentar um pouco sobre esse aspecto. Então, esse novo formato agora do ano de 2020 que foi implantado, que é o Brasil Livre, né? Que nós passaríamos a receber por captação ponderada, cadastros né? E eu vejo assim que o pessoal antes tinha o hábito de não registrar o trabalho. Tanto que no início, quando a gente ia buscar o registro, né, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, você não encontrava registro. É como se a pessoa não estivesse trabalhando. Então, a partir do momento que você começou a cobrar, hoje eu consigo ver a produtividade de todos os profissionais. Nós conseguimos ver o trabalho da agente comunitário de saúde, todos os registros, visitas, dos agentes de endemias, do técnico de enfermagem, enfim, do dentista, a partir do momento que ele obrigatoriamente ele ter que registrar. Claro que o nosso município, no caso, nós não perdemos nenhum recurso por falta de organização do processo de trabalho. Já estávamos com o prontuário eletrônico, já tínhamos os cadastros dos pacientes, a gente já vinha nesse processo. E a gente vê um movimento a nível de Brasil, e um novo financiamento, um modelo de financiamento que vem sendo proposto pelo Ministério da Saúde, é justamente isso, né? O Ministério está te repassando por serviço prestado, por produção, porque antes a gente tinha um valor fixo por equipe de estratégia de saúde da família, que bastava você estar inscrito no CNES, né, que você tinha uma equipe completa, automaticamente você recebia todo mês um valor fixo. A partir de agora, não, nós temos metas. Então, só esse ano, são 13 metas que nós temos que atingir para a gente poder evoluir e receber mais. Então, esse é o olhar que está vindo já do Ministério da Saúde, é um novo olhar. Produziu, recebeu. Então, para produzir, você tem que registrar. E com isso, você não perde essas informações no meio. Sai ganhando o usuário, que ele vai ter no prontuário eletrônico, em todos os registros, um registro, digamos assim, efetivo da passagem dele enquanto usuário no sistema de saúde, toda a vida dele de saúde vai estar nesse prontuário, o que facilita quando ele vai numa urgência, numa emergência, o fato de não precisar carregar exames, e também isso interfere, claro, eu vejo isso mais fortemente tendo a interferência do Ministério da Saúde. Moacir, teria alguma consideração nesse sentido? Acho que é importante a gente sabe vamos dizer assim, da dificuldade que vocês, por mais que o investimento seja além do que a lei obriga, exige, os municípios todos fazem investimentos maiores. Então, o recurso, obviamente, é um quesito super importante e que vocês têm um olhar especial sobre isso no dia a dia. Então, acho que um pouco sobre essa tua visão, essa tua consideração a respeito disso também, Moacir. Bom, com certeza, né? O gestor de saúde, além de toda essa programação no que se refere à atenção de saúde no dia a dia, que absorve praticamente 100%, né, do nosso tempo, mas nós temos que ir além desse 100%, né? Nós temos que ficar muito atentos também às portarias do Ministério da Saúde, das portarias de repasse, que está em uma dinâmica muito diferente da dinâmica que era da Política Nacional de Atenção Básica anterior, né? Como a secretária Maria Lídia disse hoje, você recebe recursos, por exemplo, vinculados ao próprio cadastro dos pacientes, né, dos usuários. Nós temos aqui pouco mais de 83% com cadastros validados, que nós chamamos, que dá quase 100 mil habitantes aqui no município.
E o Ministério da Saúde ele tem sido, até de uma maneira muito amistosa, tem prorrogado esses períodos para que há esse cadastro e não haja recursos. A última portaria disse que o tempo limite para que houvesse esses cadastros seria agora em dezembro de 2020. E aí, para citar como outro exemplo clássico, né, que foi publicado agora em tempos de Covid, nós tivemos aí a portaria 2222, que foi publicada em 25 de agosto, se eu não me engano, agora, né, de 2020, que simplesmente vinculava recursos, né, de repasses para o enfrentamento da Covid ao número de gestantes cadastradas no respectivo município. Então, se você não tem, por exemplo, um cadastro, esse repasse ele foi proporcional. E ali está muito claro na portaria que municípios que não tiveram suas respectivas gestantes cadastradas, nas unidades, deixaram de receber recursos, né? Teve municípios aí que receberam muito pouco recurso, outros municípios um pouco mais organizados receberam tempos de subfinanciamento, qualquer recurso, né, para o município a mais, ele é bem-vindo. Assim como nós tivemos aí o repasse desse recurso do Informatiza APS, que foi de R$ 1.700 por mês, mas no nosso caso, você faz vezes 30, estou falando de R$ 51 mil, né, mensal, que ele praticamente desonera o que o município paga hoje e investe, né, em sistemas de informação aqui do município. Sempre a gente, né, do município faz essa crítica, né, para que o Estado ele consiga repassar recursos condizentes com as políticas nacionais de saúde, né, porque são caixinhas diferentes. O subfinanciamento estadual ele ainda é muito crítico, então por isso que o município ele acaba arcando com a maioria dos investimentos. Mas atualmente o Estado também tem algumas frentes, né, de investimentos vinculados, por exemplo, aí não necessariamente a recursos financeiros, mas a própria cobertura que a gente um dos arroz com feijão do município é a cobertura vacinal, né? E mesma coisa, o sistema de informação ele tem que estar totalmente integrado dentro dessa mudança que houve recente e tem essa dificuldade de literalmente trocar o pneu com o carro andando mesmo, né? Então, às vezes uma portaria do Ministério da Saúde que é publicada em determinado mês começa a ter efeito no município depois de 3, 4, 5 meses. Esse tempo de você absorver a demanda, se reprogramar no município, capacitar o profissional para poder ter esse tempo de resposta, né? Mas os municípios que tiveram sistemas estruturados estão conseguindo dar essa resposta de uma forma mais adequada. Aí, parabenizar, né, o município de Castro também por ter conseguido já esse avanço, não sei desde quando, Maria Lídia, mas pelo que você comenta, foi recente também esse avanço, nessa questão dessa integração, né, do exame laboratorial. Né? Nós temos isso como meta aqui no município, não conseguimos chegar nisso ainda. Né? Atualmente, nós demos esse primeiro passo, onde, como eu disse, né, ele é agendado, demandado lá na unidade, ele sai a autorização daqui, da nossa central de agendamento, e o nosso paciente, ele recebe, né, essa guia já autorizada, e ele tem daí 2 trabalhos, vamos dizer assim, né, dele ir até o laboratório para agendar esse exame, né, e depois de buscar esse exame, né, sendo que essa que seria de buscar o exame, ela pode, justamente, a partir do momento que você avança, dar esse próximo passo, que nós tivemos uma certa resistência aqui dos laboratórios, mas nós estamos em constante diálogo para chegar nesse momento, você dá essa qualidade no atendimento maior para o paciente, né, onde o próprio laboratório, o resultado desse exame, pelo que eu entendi, ele acaba, o laboratório, exportando, né, esse resultado ele já fica no prontuário do paciente, pelo que eu entendi que vocês estão fazendo em Castro, e parabenizar aí por esse avanço, porque isso, nós temos isso como meta, né? Esperamos que sejamos reeleitos aqui no município, porque quando o prefeito é reeleito, todos nós somos reeleitos, né? Independente de quem seja à frente de cada cargo, mas a equipe, a prática, ela permanece. E aí a gente tem também um departamento de tecnologia de informação, que é
o nosso DTI, que nós chamamos aí, que faz essa ponte diária com o IPM, e que se nós não tivermos, também se o município não tiver um departamento de tecnologia da informação estruturada, eu acho que a saúde, ela fica meio que no meio do caminho, sem as pessoas poderem fazer essa ponte, porque nós entendemos muito de saúde, mas de informação, e de informática, e de todos o que o sistema pode fazer, a gente precisa de pessoas que tenham traduzir para a gente no dia a dia. E essa demanda muitas vezes envolve ou não custos, né? E a gente tem que trabalhar e saber das limitações também no dia a dia. Tá certo, Moacir. Ficou bem claro as conversas de vocês, aqui só para fazer resumir um pouco, que a importância também de ter um sistema único, um sistema integrado com o compras, com o almoxarifado, com a contabilidade, o que facilita a vida de vocês no dia a dia. E aí a Maria Lídia falava, por exemplo, do almoxarifado central com controle com código de barras, dispensação nas farmácias também com leitor de código de barras. Quer dizer, com isso você pode identificar o ponto de compra de mercadorias, o vencimento de mercadorias, quer dizer, existem de medicamentos, né? E também de insumos, né? Então, você tem uma gestão muito mais eficaz, muito mais eficiente, sem perdas, sem desperdícios, na verdade, né? Então, nesse aspecto, dos conceitos que a gente sempre leva nas nossas visitas é justamente um sistema único, um sistema que possa, a informação, quando ela é inserida em qualquer uma das áreas, seja na contabilidade, no RH, no social, enfim, ela está disponível para todas as outras áreas, sem que haja necessidade de inseri-la novamente. E um aspecto bastante importante que eu gostaria de destacar é que também os municípios de vocês possuem o sistema social, o sistema de vigilância, onde muitas das ações se entrelaçam também com a saúde. Então, isso facilita bastante também o trabalho de vocês, porque muitas vezes ações que são feitas lá no social têm reflexo lá na saúde, e muitas vezes são ações que são feitas de forma conjunta. Então, a importância, eu gostaria de destacar aqui justamente a importância de ter um sistema único em todas essas áreas, né, que facilita muito, com certeza, o trabalho de vocês. Eu só para registrar aqui, a nossa webinar está sendo feita, está sendo vista aí lá de Minas Gerais, e o Geraldo Minelli já está solicitando aí que a gente faça uma visita a ele, apresente o sistema de saúde, tá? Gostou aqui da nossa apresentação, especialmente, obviamente, da fala de vocês, no sentido vamos dizer assim, da experiência positiva das gestões da Secretaria de Saúde de vocês. Então, a gente registra aqui a solicitação dele lá de Conceição do Mato Dentro. Minas Gerais está nos ouvindo aí, solicitando. E, coincidentemente, como eu disse no início, hoje nós concluímos aí o treinamento de novos consultores, e já nos próximos dias, certamente, ele terá essa visita dos nossos consultores lá. Nós, recentemente, tivemos acesso e foi publicado um ranking, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina, sobre os municípios que tiveram uma boa, na verdade, todos, a classificação dos 399 municípios do Paraná, sobre a transparência Covid. E aí eu quero aproveitar para parabenizar os dois municípios aqui, tanto Castro quanto Arapongas, que dos 30 municípios mais transparentes no Paraná, 22 são clientes nossos. Então, realmente é uma satisfação muito grande. E de Santa Catarina, dos 25, 18 são clientes nossos. Então, isso também demonstra que realmente a ferramenta que a gente oferece tem nesse quesito também, a exemplo de outros, tem uma performance muito boa. E o município de Arapongas, inclusive, teve conceito A. Dos 6 municípios primeiros com conceito A, 5 são nossos clientes. Então, realmente é uma satisfação, e Castro também muito bem colocado nesse quesito. Então, existe também, por trás disso, um sistema que faz todo que dá esse resguardo, esse suporte para vocês. Então, a gente gostaria de parabenizá-los nesse sentido, e também um pouco da avaliação de vocês, do trabalho, o que levou os municípios de vocês também a terem esse resultado
positivo nesse aspecto, né? Um pouquinho da avaliação de vocês nesse sentido também. Então, eu acho que a transparência, ela é fundamental, ela é uma base necessária, e o programa te permite isso. Você não tem que ficar criando, imaginando como que eu vou tornar transparente, como que eu vou fazer para informar a população, para a população estar ciente de quanto que está sendo gasto, quanto que veio, de que forma que veio, né? Então, só que o programa te dá essa ferramenta. Eu não preciso ficar criando grandes coisas, né? O próprio programa puxa. Assim como o programa do IPM, acho que vale a pena a gente ressaltar também a experiência que nós temos aqui, que é o portal de transparência das consultas, a fila, vamos falar assim, né? Vivemos falando essa palavra da fila, né? Por exemplo, todos os dias, a partir do momento que o médico encaminha um paciente para a ortopedia, automaticamente o programa já insere ele nessa fila e automaticamente ele já está no portal de transparência. Com isso, claro que é colocado só as iniciais, esse cuidado tem que ter, as iniciais do nome, acho que os 3 primeiros números do CPF. Ou seja, a pessoa que está aguardando, ela consegue se identificar em que posição que ela está nessa fila, aguardando a consulta. Então, é isso, e o programa, ele te permite, entendeu? Automaticamente, ele puxa para o seu portal de transparência. Então, você não precisa ficar fazendo grandes coisas, ficar imaginando grandes coisas. Usa as ferramentas que tem. Tem N opções que você pode. Como ele falou ali, eu estou numa outra fase, Moacir, que eu já estou entrando agora na regulação, acabei de implantar a regulação, sabe? Regulação de consultas especializadas, que muitas vezes o médico lá da ponta, que podia ser mais resolutivo, de repente, como não tem uma regulação, é mais fácil encaminhar para um especialista. E com isso, aquelas filas, né, acabam crescendo bastante e as pessoas ficam ali. Então, eu já estou nessa fase de regulação agora. Eu só estou tentando mostrar, e tudo isso dentro do IPM. Nós não precisamos fazer nenhuma alteração, nenhuma customização. Então, o programa tem N coisas, né? Nem eu saberia falar tudo que tem ainda. Eu acho que, à medida que a gente vai vendo, sentindo a necessidade. Por isso que é importante, você, enquanto gestor, que conhece o caminho para onde que você tem que chegar. Só que você tem que ter, paralelo a você, um programa que faça você chegar lá, né? Então, essa junção das duas coisas, o teu olhar, tanto com os profissionais de saúde, por que foi implantado aí que você falou, código de barras? Porque eu via os profissionais da farmácia, o tempo todo digitando, né, a receita que chegava ali. Então, com isso, é o cansaço físico, mental, que chega uma hora que a pessoa poderia até errar. A mesma forma, marcar um raio-x, se era do joelho esquerdo, marcava, ia lá e clicava do direito. Mas a partir do momento que eu coloquei, que o programa permitiu colocar o código de barra, fluiu, né? Para o profissional, aquela sobrecarga, aquela tensão, ela diminuiu, porque é o programa que vai fazer. Então, são ferramentas fundamentais, e eu acho que a gente está tão bem a nível de Paraná na questão da transparência, é essa ferramenta que foi utilizada, ofertada pelo programa. Eu acho que nesse sentido, eu acredito que essa transparência, ela vem, né, nessa mesma linha, né, onde o sistema possibilitou com que houvesse uma junção, né, de todos os dados, possibilitando que nós tivéssemos no portal da transparência também, que nós temos aqui no município, dentro, né, do próprio sistema, um livre acesso a todos os recursos executados, aos recebimentos dos plantões dos profissionais, seus respectivos salários também dos servidores, a todo o recurso que já foi recebido para combate ao Covid, as licitações ou dispensas de licitações
realizadas durante todo esse período. Acho que tudo isso acabou somando para que nós tivéssemos aí uma nota, né, que nos levasse a esse destaque, né, durante esse período. Mas para a gente, e acredito que para a Castro também, não foi nada de novo, né? A gente não teve que, meio assim, vamos correr atrás para ser destaque aos olhos do Tribunal de Contas, muito pelo contrário, né? Nós simplesmente continuamos realizando o trabalho, criando alguns dispositivos específicos para o Covid-19, né? Como é o caso, né, da execução dos recursos. E o resto ele já existia, né? Porque o próprio sistema possibilitou com que isso fosse feito, né? Essa questão das filas também é uma coisa que nós realizamos o concurso público agora, vamos ter em breve, que nós tivemos desfalques também enormes, né? Agora durante essa pandemia, mas de uma equipe capacitada tecnicamente para que consiga realizar essa questão da estratificação de risco, consequentemente, da transparência das filas, da mesma forma que a gente espera que haja transparência nas filas da média e alta complexidade dos hospitais do Paraná como um todo, para que a gente tenha também transparência nos municípios. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, porque tem gente que tem receio, né? Eu acho que é pelo contrário, quanto mais transparência você dá, melhor e mais confiança você tem e a população tem na gestão do município. E só citando como outro exemplo também, né, que a Maria Lídia citou o exemplo do código de barra, eu daria o exemplo também do QR Code que o sistema permite ter nos atestados de comparecimento das consultas, que daí basta o empregador, vamos dizer assim, né, verificar pelo QR Code se aquele atestado ele é válido ou não pelo município. Quantas e quantas demandas nós evitamos, né, a partir disso, uma vez que antes era feito no papel, existiam rasuras, existiam xerox, cópias, né, falsificadas de pessoas que acabavam utilizando de uma code, isso acabou reduzindo a praticamente zero, né, esse tipo de demanda, de questionamentos dos empregadores em relação aos pacientes, né, que vão até um pronto atendimento ou que passem por consultas nossas e que saem de lá com esse comprovante com o QR Code. Bacana. Nós estamos chegando nos minutos finais da nossa webinar. Eu gostaria de perguntar a vocês, começamos aí pela Maria Lídia, além das considerações, obviamente, pessoais, quais as lições que os municípios, especialmente Castro, tirou, o que ficou de aprendizado né, no período de pandemia? Nós ainda estamos na pandemia, mas o que já se aprendeu e continua se aprendendo, e o que isso fica de aprendizado que deve ser adotado no futuro, a partir de agora? Eu penso que para nós falta concluir 100% da descentralização dos serviços, que só falta mais uma etapa, que é o TFD, né? Embora ele já tenha vindo digital, mas ainda a gente precisa concluir. A descentralização é uma forma rápida, moderna, desde que você tenha um programa que te dê todas as ferramentas de controle e para o serviço fluir. Então, acho que a descentralização é fundamental no processo de trabalho. Também a questão da comunicação, eu acho que algumas coisas que nós já colocamos, aprendemos, né? A gente não deve retroceder, pelo contrário, temos que melhorar, evoluir e dar continuidade a esse processo de investimento em programas, no programa de saúde, que nós estamos tendo, assim, um resultado muito grande, e que tudo isso só tem uma finalidade, que é a resolutividade lá na ponta, que é para o teu usuário, seja na atenção primária, né, onde você vai ter uma economia, a partir do momento que você tem um trabalho eficaz na atenção primária, ele vai, muitas vezes ele não vai para urgência e emergência, para alta complexidade ou média complexidade, que o valor, o teu gasto vai ser muito maior. Então,
Então, investir em programas, em prevenção, descentralização dos serviços e cada vez mais ter informação da vida do paciente numa única tela, né? Numa única composição, que te permita que o paciente que esteja na média, na alta, consiga ver lá, ser visto desde a atenção primária, e a atenção primária consiga ver quando esse paciente volta da média ou da alta para a realidade do território dele. Eu acho que isso é fundamental. Temos dificuldades, eu espero que o governo mude também, tanto a nível do Ministério de Saúde, do governo do Estado do Paraná, que esse olhar que tanto a Apucarana, quanto Castro, e muitos outros municípios estão tendo, que é investir nessa informatização dos serviços, é que eles venham a somar, que esse olhar também começa a partir de cima para baixo, porque os avanços ainda, eles não são não têm um resultado tão integrado com os municípios. Aí nós temos a dificuldade, eu acho que o Moacir sabe, quando você está passando um relatório para o ESUS, do ESUS para o CISAB que não conversa com o ESUS, né? Aí você fica de cabelo em pé quando você vai ver, às vezes, os teus números, mas aí você tem na IPM, você mostra, não, olha aqui, ó, eu tenho tudo isso de dados, de informações. Então, isso te permite você estar discutindo num nível maior, né? Por quê? Porque você tem um registro. Você não vai estar nas mãos de registros de outras esferas, né? Até eu gostaria aqui de ressaltar que nós temos um técnico da IPM, o Isaías, aqui no nosso município, que ele fica na Secretaria de Saúde, ele dá assistência aqui para nós, e nós sempre tivemos, acho que o Moacir sabe, um problema com o SPNI, né, que é o Programa de Registro de Imunização, ou seja, das vacinas. Então, eu tenho orgulho do meu município, que esse técnico da IPM, junto com meus técnicos daqui, meus profissionais da vigilância epidemiológica, enfim, outros profissionais envolvidos, participaram de uma discussão com o Ministério da Saúde, né? Foi assim como nós estamos fazendo agora. Então, foi um orgulho, porque o nosso técnico, ele conseguiu, aliás, o técnico da IPM, mas eu digo que ele é nosso, trabalha aqui também para nós, né? Ele conseguiu identificar qual que era o problema, a partir do momento que a gente exportava os dados, qual que era a falha e qual que era a leitura que o SPNI não estava conseguindo. Então, foi uma discussão com técnicos do Ministério, que de tanto a gente perturbar, mostrar lá no IPM, nossos dados são outros, como que chega aí diferente, né? Então, foi gostoso a gente participar desse processo. Eu acho que a partir do momento que você tem essa ferramenta, você tem esses dados, você não tem medo de ir para a discussão, né? De você mostrar que os programas do governo federal, eles não estão conversando entre si, né? Tipo, o ESUS não conversa com o CISAB, o ESUS não consegue conversar com o SPNI, sabe? Então, eu acho que isso tem que partir esse movimento dos municípios, porque nós somos a base, nós estamos aqui, nós executamos as ações, nós registramos, né? E o que nos preocupa é o olhar que o Ministério da Saúde tem, a hora que ele abre uma tela, vou ver o município de Castro e ver os nossos dados, né? E daí, de repente, tão baixo, mas não é que o município não esteja produzindo, eu tenho um registro, é um problema de comunicação entre sistemas do próprio governo. Eu acho que, então, a gente está num momento, assim, de estar despertando as outras esferas também. Vamos nos organizar, vamos nos agilizar, entendeu? Que nós temos aí um caminho maravilhoso para seguir, e o SUS é de todos. E o SUS, embora tenha poucos recursos, a gente ainda, o município consegue dar conta de uma demanda muito grande, porque é aqui que a coisa acontece. E essas ferramentas, elas só vêm para te ajudar na tua tomada de gestão. Hoje você consegue ver, entra na tela, qual que é a tua fila de exame de ultrassom. Eu preciso alocar recurso no ultrassom, preciso comprar um aparelho, qual que é a minha demanda diária, por que tem essa demanda?
Eu acho que isso que é válido, isso que é gostoso, é isso que te dá força para você fazer SUS, né? E tudo isso é somado a uma equipe. Obrigada. Parabéns aí ao Isaías, ao colega nosso, né, colega Isaías, a toda a tua equipe aí por esse trabalho, e a vocês, obviamente. Nós dividimos o Isaías, viu, Zanelli? Nem vem querer tirar ele daqui, hein? Não, pode deixar, tá bem acomodado aí, que tenha um bom trabalho e que fique tempo com vocês. Eu vi há poucos dias uma estatística que o uso e a busca por serviços, pelo autoatendimento, serviços na internet também cresceu muito com a pandemia. E é natural que nesses períodos a tecnologia cresça de forma rápida, nas crises, a criatividade e os investimentos, obviamente, são maiores e o resultado aparece. Então, uma das coisas também que eu vejo que, a partir de agora, será vamos dizer assim, uma necessidade de vocês, e nós temos algumas ferramentas para isso, o aplicativo, por exemplo, já está à disposição, para as pessoas se autoatenderem, né? Então, quanto mais serviços as pessoas puderem fazer com seus equipamentos ligados à internet, sem depender, como vocês falaram, pessoalmente, e as repartições públicas, melhor. Então, acho que é uma tendência irreversível essa questão de busca por serviços na internet, onde o cidadão possa se atender, possa marcar sua consulta, possa agendar o seu exame, possa verificar se existe um medicamento que foi receitado a ele disponível na rede, se não tem na farmácia central, tem na farmácia do bairro, vice-versa. Então, que esses serviços estejam disponíveis na internet. Penso que já era uma tendência, mas que a pandemia, acho que intensificou isso e tornou isso ainda mais, uma exigência ainda maior, tanto da população quanto por parte de vocês, com certeza, em dispor desses serviços aos cidadãos. Então, acho que é algo também que vem ao encontro desse momento e principalmente da vontade de vocês, como gestores, de colocar isso também para os seus cidadãos, né? Moacir, gostaria um pouco da sua consideração também em relação ao legado, não é a palavra, mas as lições, né? As lições que ficam, e alguns legados também de investimentos, de aquisições e tal, que a pandemia deixa a partir de agora e para os próximos anos, para o futuro. Eu acredito que nós conseguimos demonstrar durante a pandemia em que, além daquilo que a gente imagina, né? Sob pressão, tem alguns que não produzem, tem outros que produzem mais. Eu acho que a saúde é uma área que ela se viu obrigada a produzir mais, a dialogar mais, a se superar mais. A questão da tecnologia também, né, não foi diferente, né? Muitos ganhos nós tivemos. A pandemia não trouxe somente perdas, nós tivemos muitos ganhos, nós começamos a interagir muito mais com pessoas de outras cidades ou outros países, inclusive trocando experiências, ou até mesmo dentro dos profissionais, reuniões online, podendo dar celeridade a todo um processo aí, não só de capacitação, mas também de interação com os respectivos pacientes, pegando como exemplo o teleatendimento, né, na área médica e na área também de outros profissionais, mas principalmente no monitoramento, né, foram respostas assim, imediatas que a saúde conseguiu. E, claro, foi possível porque nós temos um sistema único de saúde, basicamente. Se nós não tivéssemos o SUS implantado, nós não teríamos nada disso. Pegar como exemplo alguns países, como os Estados Unidos, que não tem um sistema único, né, organizado, muito menos universal, o tanto que as pessoas acabam sofrendo lá com toda essa questão. Você tem, muitas vezes, recursos, só que se você precisar de ficar internado no hospital lá, as contas, né, a gente vê nas manchetes, né, contas milionárias, e é uma coisa meio louca, que a gente não consegue sequer vislumbrar ou admitir isso, né? Nós estamos falando de um sistema nosso implantado há mais de 30 anos, e que os sistemas de informação dos municípios, eles também
tem que ter uma continuidade, independente da gestão, independente de quem ganhe, do prefeito, do secretário. Acho que você tem que ter uma continuidade para que você tenha um ganho na qualidade, né, do atendimento prestado, né? Você tem um sistema hoje, amanhã você implanta outro, você começa do zero, a demanda da população, ela está aí, né? Não é defender o sistema A, B ou C, mas se o sistema não está adequado para você, você discuta e mude o sistema. Mas se ele está adequado, está suprindo com as suas necessidades, que você permaneça e que dê esse feedback. E nesse período, né, de 2 anos e meio que eu estou à frente da secretaria, eu tenho visto isso em relação ao próprio sistema, das demandas específicas, o IPM, o sistema sempre tentando dar respostas também, além de ser uma gama, vamos dizer assim, um mix, né, de serviços específicos, né, meio que no geral também, mas tentando dar respostas específicas para os municípios, né. Algumas respostas nós já tivemos, outras Castro já implantou, e nós estamos falando de um mesmo sistema. Então, não é um sistema engessado, é um sistema dinâmico, que eu, enquanto gestor, para mim tem sido um constante aprendizado, né, e conversando com outros gestores da nossa região, a gente consegue perceber que, por mais críticas que muitas vezes nós temos ao nosso dia a dia ali de trabalho, né, autocrítica, ou até mesmo algumas limitações que o sistema ainda apresenta, nós estamos, assim, à frente, e muito à frente, né, da maioria dos municípios. E esse dado que você comentou, Zanella, eu vejo com muito bons olhos também, de uma forma surpresa, né, e uma grata surpresa, em saber, né, que a maioria dos municípios, né, que tiveram um bom conceito, né, segundo o Tribunal de Contas, né, a maioria são clientes, né, ou possuem o IPM, né, isso é um excelente indicador, e eu tenho orgulho, né, de fazer parte dessa gestão e de um sistema que, se não tiver profissionais também que façam essa crítica ao sistema, o sistema também não vai evoluir no município. Então, assim como a Maria Lídia conseguiu, né, implantar um novo ritmo, mesmo com o sistema implantado há cerca de 10 anos, né, Maria Lídia, se eu não me engano, né, que você comentou, e só mais recentemente conseguiu implementar todos esses diferenciais. O sistema, ele também, a impressão que eu tenho é que ele está de portas abertas, esperando também com que o gestor, com que o profissional faça esse tipo de demanda. E a demanda só vai chegar se o profissional e se o gestor souber utilizar, né? Ó, tá ali, tá preparado, você pode dar 200 por hora, mas você tem que engatar a quinta marcha, você não vai conseguir dar 200 por hora engatando a primeira ou a segunda somente. E isso é tempo de trabalho, isso não se desenvolve de um dia para a noite, e aí por isso que a gente aposta, mesmo estando num cargo de... As fichas, todos os dias são apostadas nos servidores, que é quem constrói o sistema único de saúde no município no dia a dia. Eu estou aqui 2 anos e meio, a gente não sabe se vai permanecer o ano que vem ou não, tem toda uma transição independente de eleição, mas com certeza os servidores estarão. Então, se todo gestor que chegar fizer a sua parte e investir nos servidores, eu acho que isso fica como um pequeno legado, vamos dizer assim, que o gestor possa deixar para o município, independente do período que ele esteja. Ok, obrigado. Gostaria de, tanto a Maria Lídia quanto o Moacir, as considerações finais e as despedidas, algum outro aspecto que, porventura, tenha alguma pergunta que, porventura, tenha deixado de fazer, que vocês gostariam de considerar algum outro assunto, e senão eu convido para que façam as considerações finais aí que a gente nós havíamos programado inicialmente 1h30, obviamente com uma possibilidade de estender, mas por isso temos um tempo ainda. Se vocês tiverem algum outro assunto a abordar, por favor, fiquem à vontade. Não estava no script, eu vou quebrar um pouco do protocolo. E já aproveitando, Zanella, me dirigir a você, se é que eu posso dizer assim, como um dos CEOs ou stakeholders da empresa, né, influências aí no dia a dia de desenvolvimento, né, de todo o sistema, de que a gente possa, de alguma forma, tentar construir de uma forma mais ampla uma sala de situação a partir do IPM, né, considerando essa demanda que nós temos hoje do Ministério, trabalhando com indicadores, né, indicadores de consultas de pré-natal e todos os outros indicadores que nós estamos hoje vinculados e que vão vincular ao financiamento,
para que o IPM ele possa tentar desenvolver uma sala de situação em que você consiga ter esses dados, né, sistematizados e ter uma sala de situação no sistema. Ó, eu estou com tantos por cento de cobertura no meu município, esse indicador está em tantos por cento, minha cobertura vacinal está em tantos por cento, e hoje nós temos vários relatórios, né, que é possível puxar, mas que a gente consiga agregar e facilitar, que isso vai nos ajudar muito a ganhar esse tempo, né, e essa dinâmica também na capacitação desses profissionais, para que os profissionais consigam se enxergar melhor também ao abrir esse sistema, né, consolidando todas essas informações. E aí, claro, quando eu falo isso, eu digo assim, uma oferta, né, que o próprio sistema ele consiga fazer para todos os seus respectivos clientes e municípios, né, uma vez que se eu for fazer essa demanda, eu tenho certeza que dificilmente nós vamos ter pernas financeiras para tá bancando isso só no município de Arapongas, né, e aproveitar já as ideias, né, que a Ana Lídia colocou. Tive também, assim, que assumi a secretaria no município de Cascavel, que é um município muito expressivo e que utiliza o IPN, já pegamos ali, né, várias ideias, conseguimos implementar aqui no município, e eu acho que essa dinâmica ela é necessária para avançar a passos mais largos, né, a partir do momento que a gente dialoga com gestores, né, que utilizam o IPN. Caso eu tenho, para finalizar essa conversa, eu vou dizer que não é fácil fazer gestão do SUS, né, e não adianta ficar reclamando, né, a partir do momento que você está aqui, você aceitou fazer essa gestão, você não faz saúde, você depende de uma equipe toda, uma equipe inteira, para fazer esse processo. O processo geralmente acontece lá na unidade básica de saúde, então a gestão ela tem que dar as ferramentas, ela tem que organizar o processo de trabalho, ela tem que ter um fluxo, a partir daí é que as coisas começam a acontecer. Para quem quer começar, quem vai iniciar, não é muito fácil, né, mas vale a pena. Nós estamos na metade do caminho, eu diria, um pouco mais, entendeu? Porque tem muita coisa ainda que pode ser implantada. O programa oferece muitas outras ferramentas que a gente pode estar aproveitando, mas o resultado é sensacional, gente, entendeu? Você abrir tua tela, olhar uma demanda e tomar uma decisão, né, que você tem certeza que você vai acertar e que você vai estar otimizando melhor o recurso. Resistência você vai ter, no início você vai ter, eu passei por isso, e hoje, né, eles não vivem mais sem o programa. Então, isso é fazer gestão, claro que depende muito do olhar do gestor também, entendeu? Você não precisa, não se preocupe que talvez você se assusta, que você tem que entender tudo do IPM, que você tem que saber tirar todos os relatórios, que você tem que entrar em todas as páginas. Não, gente, não se preocupem com isso. Tenha claro, junte a tua necessidade, a tua realidade. A realidade é diferente de um município para outro. Assim como o Castro é diferente para Pucarana é diferente para Castro, e a gente usa o mesmo sistema, né? Você vai adaptando diante do teu olhar e você utiliza as ferramentas para você agilizar o processo. Então, não se apavore. Você, gestor, você não tem que entender em si do programa, você tem que saber o que você precisa e o que você quer e aonde que você quer chegar. Você sabendo isso, você tem toda uma equipe que te dá suporte, que te leva aonde você quer ir. Eu acho que isso é fundamental para você ter sucesso na gestão. Ok, bacana. Obrigado, Maria Lídia, também pelas considerações. Vamos avaliar, Moacir, a tua demanda aí, mas o sistema, ele tem até nós precisamos conversar daqui um pouco com um técnico que estiver na região. O sistema tem muitos dashboards, tem uma espécie lá dos indicadores, os indicadores da gestão, que a gente chama, e alguma coisa é configurável, que sabe, com alguma configuração a gente consiga atender a tua demanda aí de forma rápida e também
atender ao teu choro, entre aspas, aí, do não pagamento. Mas tranquilo, a gente é parceiro, nós procuramos fazer, realmente, levar sempre soluções aos nossos clientes, e não é diferente, obviamente, com vocês, que são nossos clientes aí especiais, tanto que o convite também foi destinado a vocês, também pelo trabalho que vocês fazem em frente às suas secretarias. Então, dessa forma, não sei se tem mais alguma consideração por parte de vocês. É isso. Aí nós vamos encerrando o nosso webinar, agradecendo imensamente a participação de vocês. Muito, muito bom tê-los tido por esse período aqui, as considerações de vocês, o conhecimento de vocês, o dia a dia de vocês. Acho que essas experiências são super importantes, elas devem ser compartilhadas sempre, porque é assim que nós aprendemos. Então, muito obrigado mesmo, obrigado também aos demais participantes. Tenham todos um bom final de semana, fiquem com Deus aí e contem com a IPM sempre que necessário, porque nós realmente queremos ser parceiros das administrações, levarmos a vocês sempre uma ferramenta de melhor qualidade, que o trabalho de vocês possa fluir de uma forma muito positiva, muito intensa, e vocês tenham uma performance maravilhosa e diante das suas secretarias. Obrigado, Zanella, pelo convite, obrigado, Maria Lídia, um forte abraço, um excelente final de semana. Obrigado mais uma vez pelo convite, todos aqueles que nos acompanharam. Também a nossa conversa ela foi gravada e tenho certeza que ela vai ser multiplicada, né, para diversos atores aí, provavelmente gestores também que queiram debater ou conhecer um pouquinho mais da nossa realidade. Obrigado mais uma vez e um excelente final de semana a todos.